Nessa aula de Geografia do Colégio Tiradentes, eu vou apresentar a segunda parte da unidade Geologia, Estrutura e Idade da Terra. Nela eu vou falar sobre minerais e rochas e sobre o tópico intitulado Viagem ao Centro da Terra. O conteúdo dessa aula faz parte do volume 2 da apostila do Sistema de Ensino Positivo e ele está localizado entre as páginas 13 e 19. Primeiramente, em relação a minerais e rochas, a caracterização de um mineral ela se dá a partir do momento em que se consegue caracterizar esses minerais a partir de sua formação, que ocorre por processos naturais e faz com que esses minerais apresentem uma forma própria, por isso chamados de sólidos homogêneos. Uma grande característica dos minerais é a sua composição inorgânica, ou seja, eles não são formados por organismos biológicos. Eles são forjados pela combinação de diferentes elementos químicos e apresentam uma estrutura cristalina, ou seja, um arranjo tridimensional e periódico de átomos que lhes são característicos. Então, esse é um exemplo de um mineral. Então, essa figura apresenta um aglomerado de cristais de quartzo e a estrutura cristalina de um alfa-quartzo, que é composta por oxigênio, nesse caso da figura representada em vermelho, e por silício, representado em cinza. Sabe-se que existe uma grande variedade de minerais, todos eles conhecidos, porém, pouco mais de uma dezena desses minerais conhecidos são considerados como integrantes de rochas, das rochas mais abundantes que se conhece na crosta terrestre, que é aquela camada superior, como eu vou mostrar mais adiante na aula. Já as rochas, elas são um agregado de minerais, quer dizer, diferentes tipos de minerais compõem um determinado tipo de rocha. Com relação à sua origem, a forma como elas foram estruturadas, as rochas são classificadas em magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. As rochas magmáticas, elas têm origem a partir do resfriamento de magma. As rochas magmáticas mais antigas que se conhecem, elas foram originadas há mais de 2 bilhões de anos, ainda no Éon Arqueano. Já as rochas sedimentares e as metamórficas, elas são formadas a partir da estruturação e da transformação de rochas pré-existentes em rochas de um desses dois tipos. É necessário também lembrar que esse processo de formação, ele não é definido, ele não é estático, quer dizer, ele continua ocorrendo, ele ocorre constantemente, como vai ser possível perceber a partir do momento em que a gente entende que, a partir da formação de uma determinada rocha, ela vai sofrendo modificações e essas modificações proporcionam com que outras rochas possam ser originadas depois. Então, esse é um exemplo de 3 tipos de rocha. Então, esse primeiro tipo é um granito, um tipo de granito, que é uma rocha ígnea. Esse segundo é um arenito, que é uma rocha sedimentar. E esse terceiro tipo é um tipo de mármore, que é uma rocha metamórfica. Com relação à formação das rochas magmáticas, elas podem ocorrer de 2 tipos. Um primeiro tipo ocorre quando o resfriamento do magma ele ocorre no interior da crosta. Quando isso ocorre, esse tipo de rocha é chamado de rocha magmática intrusiva ou plutônica. O outro tipo de formação ocorre a partir do resfriamento do magma na superfície da crosta. Então, quando isso ocorre, esse tipo de rocha é chamado de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Um exemplo de rocha plutônica seria, então, os granitos, já que ela é formada no interior da crosta terrestre. O resfriamento do magma ocorre no interior da crosta. Ao contrário do basalto, que é uma rocha vulcânica, ou seja, o resfriamento do magma ele vai ocorrer quando ele atinge a superfície da Terra e entra em contato com o oxigênio.
Um exemplo célebre de formações de rochas magmáticas são essas formações de rochas magmáticas extrusivas, que são rochas vulcânicas que tiveram a sua origem há cerca de 1.700.000 anos atrás e que formaram o arquipélago de Fernando de Noronha no litoral brasileiro. Com relação ao ciclo das rochas, é importante também saber que as rochas não são estáticas, como eu falei, ou seja, elas se desagregam. E isso ocorre a partir de um processo chamado intemperismo. O intemperismo é o processo a partir do qual água, normalmente chuva ou escoamento superficial, ou muitas vezes também o congelamento e o degelo, proporcionam a desagregação física e química da rocha. Com isso, esses sedimentos que são originados a partir da desestruturação de uma rocha original, eles ocorrem a partir do momento em que esses sedimentos são transportados e depositados em outras áreas, normalmente áreas mais baixas, já que a sua deposição ocorre principalmente por ação da gravidade. Com isso, esses sedimentos vão sendo preenchidos por resíduos minerais e orgânicos, e as camadas mais profundas da deposição desses sedimentos vão sendo compactadas pela pressão das camadas superiores, principalmente. A partir disso, ocorre um processo chamado diagênese, que é quando os sedimentos soltos estão transformados e agrupados em uma nova estrutura. E esse é exatamente o processo de formação das rochas sedimentares. Então, aqui nós temos mais dois exemplos de rocha, nesse caso, rochas sedimentares. Então, o primeiro tipo é uma formação de arenito, no Jalapão. E o segundo tipo é uma formação calcária em pains, ou seja, dois tipos diferentes de rochas sedimentares. Um outro processo de formação de rochas ocorre sob altas temperaturas e pressões. Isso ocorre quando as rochas pré-existentes começam a sofrer alterações tanto em estrutura e textura, quanto em composição mineralógica, algumas vezes até tendo a própria composição química alterada. Então, esse processo de alteração de uma rocha pré-existente a partir de pressão e temperatura é chamado de metamorfismo. E exatamente por isso é o processo que dá origem à rocha chamada rocha metamórfica. Exemplos de rochas metamórficas são o mármore, que ocorre a partir do metamorfismo de rochas calcárias, o quartzito, originado a partir do metamorfismo de rochas areníticas, e o gneiss, que é o metamorfismo de rochas graníticas. Aqui temos dois exemplos de rochas metamórficas. O primeiro deles é o Pico do Paraná, no Paraná. Nesse caso, é um aglomerado de rochas metamórficas, no caso gneiss, com rochas graníticas, que são um tipo de rocha ígnea. E o outro exemplo são afloramentos de quartzito, que ocorre, nesse caso, no município de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Porém, as rochas ainda podem sofrer fusão. Isso ocorre a partir de forças tectônicas, quando o derretimento de rochas já estruturadas faz com que elas sejam convertidas novamente em magma. Então, após o retorno à superfície e seu consequente resfriamento, ocorre a consolidação desse magma em uma nova rocha magmática, fechando com isso o ciclo de origem das rochas. Com relação ao uso das rochas por populações humanas, se sabe que ele é feito por populações desde os primórdios da história da humanidade. No entanto, com o desenvolvimento de técnicas, isso proporcionou seu uso em uma grande variedade de atividades com diferentes finalidades, o que faz com que o uso de rochas seja considerado uma atividade fundamental para a população humana, para a sociedade como a gente conhece ela atualmente. Isso porque rochas são utilizadas tanto como materiais de construção, quanto para pavimentação, na indústria química, metalúrgica, na siderurgia e também como elementos de componentes eletrônicos. No tópico chamado Viagem ao Centro da Terra, o que se propõe é o conhecimento
das diferentes camadas que compõem o nosso planeta. Então, se sabe hoje em dia que o raio da Terra, ou seja, do interior até a camada mais superficial, ele é de 6.370 quilômetros. Consequentemente, as camadas mais internas são de difícil exploração pelas populações humanas. Como exemplo, a escavação mais profunda que já foi feita até então, ela ocorreu na península de Kola, na Rússia, e ela tem menos de 15 quilômetros de profundidade. Devido a isso, o que se conhece sobre as camadas de formação do planeta, principalmente as camadas mais profundas, esse conhecimento ele foi gerado por informações indiretas, tanto da espessura das camadas quanto sobre o seu estado físico e a composição química predominante. Esse conhecimento ele foi gerado indiretamente a partir da análise de composição de meteoritos com a idade semelhante à idade da Terra, a partir de materiais liberados por erupções vulcânicas e pela propagação de ondas sísmicas, através da sua análise de propagação e sentido. Então, as camadas que compõem a Terra, elas são tidas como a estrutura interna, que pode ser classificada de acordo com suas propriedades químicas e físicas. Com base nessas propriedades, de forma mais ampla, se divide a Terra em 3 camadas. A camada superior, chamada crosta, uma camada intermediária, chamada manto, e a camada mais interna, que é chamada de núcleo. A crosta é uma camada sólida composta principalmente por rochas, onde predominam o silício e o alumínio. Ela tem uma espessura variável, então ela alcança cerca de 70 km sobre as principais cadeias de montanha e em torno de 7,5 km sobre os oceanos. Já o manto ele é constituído por magma. Nele predominam o silício e o magnésio como elementos. Existem diferenças de temperatura e pressão e elas provocam o deslocamento desse magma, tanto de forma ascendente quanto de forma descendente ao longo dessa camada. Então, essas correntes convectivas elas são importantes para se compreender o deslocamento das placas tectônicas, que é a estruturação da crosta terrestre. Já o núcleo ele tem uma densidade que aumenta de acordo com a sua profundidade, ou seja, a camada mais interna ela é sólida, ao passo que as camadas mais externas são fluídas, sendo que ele é constituído predominantemente por níquel e por ferro. Então, essa figura mostra a estrutura interna da Terra com base nas propriedades químicas e físicas. Uma divisão mais ampla, como eu apresentei anteriormente, é formada pela crosta, manto e núcleo. A crosta ela tem cerca de 8 a 75 km de espessura, o manto cerca de 2.900 km e o núcleo cerca de 6.371 km de espessura. Em uma subdivisão mais detalhada, se divide também em outras camadas. Então, primeiramente, a litosfera, que abrange também a crosta, mas também compõe uma camada interna de maior espessura. Então, a litosfera rígida, ela está localizada entre 100 a 200 km de profundidade. Em seguida, a astenosfera plástica, que é uma camada de transição entre a litosfera e a crosta, e a camada seguinte, que é a mesosfera. A partir da mesosfera, ocorre o núcleo. Então, o núcleo externo, que é líquido, formado por lava incandescente, e o núcleo interno, que é uma camada sólida. Com relação à convecção do magma no manto, é exatamente esse movimento, tanto o movimento ascendente quanto o movimento descendente, que provoca o deslocamento das placas, tanto a formação das placas a partir do resfriamento das camadas sólidas, quando entram em contato com a atmosfera e começam a se resfriar, quanto as camadas que têm o seu resfriamento interno. Então, esse movimento ele é responsável tanto pela formação
das camadas superiores, quanto pelo seu deslocamento. E esse deslocamento é célebre a partir do momento em que se considerou a formação de placas tectônicas, dando origem aos continentes pretéritos e os continentes atuais. Então, esse é um tema da próxima aula, onde esse movimento vai ser detalhado desde o seu histórico, mas a gente já pode compreender, a partir dessa junção que o mapa apresenta, como ocorrem esses movimentos. Então, esses movimentos eles são principalmente divergentes, como ocorre, nesse caso, entre a placa africana e a placa indo-australiana. O mesmo tipo de movimento divergente ocorre entre a placa africana e a placa sul-americana, já que foi esse movimento que originou a separação desses dois continentes, a África e a América do Sul. Mas ocorrem também os movimentos convergentes, como este, no caso entre a placa indo-australiana e a placa do Pacífico, e este outro movimento convergente entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, nesse caso, o movimento que gerou o soerguimento dos Andes. Então, como atividade dessa aula, vocês vão fazer a análise da figura chamada Ciclo das Rochas, localizada na página 15. Então, a partir dessa análise, que apresenta de forma esquemática o ciclo de formação das rochas, vocês vão responder a seguinte questão: como se diferenciam as rochas ígneas intrusivas e extrusivas, com base no seu local de formação? Então, relembrando que esse conteúdo ele está contido nas páginas 13 a 19 do volume 2, e a partir da próxima aula a gente continua falando de placas tectônicas.